A paz do Senhor Jesus a todos os queridos irmãos. Temos mais uma oportunidade de meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Dessa vez eu quero falar sobre Romanos, capítulo 1, versículo 16, onde Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Nós vemos uma coisa interessante neste versículo. Paulo usa um verbo, que é o verbo envergonhar. Porém, ele usa no reflexivo, que seria o infinito se envergonhar. E ele diz: eu não me envergonho. Isso me chamou muito a atenção, porque eu passei a pensar quais seriam os motivos que pudessem fazer com que Paulo tivesse vergonha de pregar. Analisando a vida de Paulo, as experiências que ele passou, né? Como diz a palavra de Deus, o perseguidor passou a ser perseguido. Tentaram contra a vida deles várias vezes, ele foi muito rejeitado, discriminado. Mas o interessante é que muitos dos acontecimentos que ocorreram na sua vida seriam realmente motivo para que ele tivesse vergonha de falar do Evangelho. Trazendo para os nossos dias, imaginamos aquela pessoa que se diz brabão, valentão, dono da cocada preta, o manda-chuva da área. Uma pessoa dessa se converte, os seus ex-amigos, entre aspas, começam a zombar, debochar. É Bíblia lá, fulano agora passou para o lado da crença e começa a zombar. E de acordo com o que essa pessoa tenha praticado na sua vida, é normal que ele sinta até vergonha de se aproximar dos colegas, porque talvez ele ainda não esteja preparado o bastante para suportar críticas, zombarias, gozações e acusações. Não é isso? Então Paulo tinha isso, mas ele não se envergonhava. Por onde quer que ele andava, ele testificava de Jesus, dava o seu testemunho. Mas como eu disse, Paulo usa um verbo interessante, envergonhar, que tem vários sinônimos, vários significados e pode ser aplicado em várias situações. E eu separei aqui pelo menos 3. Paulo diz: eu não me envergonho. Então aqui se refere a não ter vergonha do Evangelho. Mas por outro lado, existem aqueles que envergonham o Evangelho. Paulo não tinha vergonha e não envergonhava. E quanta gente hoje está envergonhando o Evangelho com seu falso testemunho, né? Na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra, no trabalho Deus sabe lá como se comporta. Certa vez eu vi na igreja uma criança de mais ou menos 5 anos, chegou para o pastor e falou: pastor, deixe o meu pai morar aqui na igreja. Aí o pastor perguntou: seu pai morar aqui na igreja? Por quê? Vocês não têm casa? Ele disse: pastor, nós temos casa sim. Então por que você quer que seu pai mora aqui na igreja? Ele disse: é porque aqui na igreja, pastor, ele é tão bonzinho para mim. E era um presbítero, um obreiro, meu Deus. Isso é uma coisa pouca, né? Tem outros casos mais sérios aí de filhos que não se convertem, esposas e vice-versa, por causa de testemunho dos pais, amigos, ou seja, está envergonhando o Evangelho. E o terceiro caso que eu trago é que a palavra envergonhar também significa humilhar, decepcionar, deixar uma pessoa em má situação, como nós vemos hoje muitos irmãos envergonhando o seu próximo, né? E tratando assim de maneira não correta, não manifestando o amor, a empatia, ou até mesmo deixando a pessoa em más situações diante até mesmo da própria igreja. Entendeu? Então é muito sério esta questão e nós devemos meditar profundamente nisso, tomar como base o testemunho de Paulo. Eu não me envergonho do Evangelho,
mas também não devemos envergonhar o Evangelho e nem causar tristeza, decepção com os nossos irmãos e amigos. Fica aí esta breve meditação para que a gente possa vigiar e cuidar um pouco mais desta área, né? Não envergonhar o Evangelho, não envergonhar o nosso irmão e não ter vergonha do Evangelho. Vergonha do Evangelho eu creio que tem aquele que não cumpre essas outras duas coisas aí. Aqueles que dão mau testemunho e menosprezam seu irmão. Esses têm motivo forte para se envergonhar, porque ele não tem vida, não tem condição de pregar para o filho, para um amigo, para um vizinho e um companheiro de trabalho, porque o seu testemunho não condiz com a vida que ele leva dentro do Evangelho do Senhor. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus.